janeiro é marcado pela campanha Janeiro Roxo, que reforça a conscientização, o diagnóstico precoce e o enfrentamento à hanseníase. E para falar sobre como funciona esse cuidado aqui em Foz do Iguaçu pelo SUS, a gente conversa agora com a Rosângela Agripino, que é coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS e que também atende, pacientes com hanseníase. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Rosângela, o que é o Janeiro Roxo e qual é a importância dessa campanha para alertar a população? O Janeiro Roxo é um mês alusivo à hanseníase. É um mês que a gente intensifica as ações relacionadas à doença para chamar a atenção da população que ainda existe casos dessa doença, da hanseníase, orientar quanto aos sinais e sintomas e incentivar a procura por uma consulta caso a pessoa se enquadre em algum dos sinais e sintomas, a fim de realizar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Tem muita gente que acha que hanseníase ainda é coisa do passado, mas essa doença é bem presente hoje em dia, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que a hanseníase era lá da idade medieval, né? Era a antiga lepra. Uhum. Antigamente achava-se que essa doença era atribuída a um castigo divino. E até por causa disso ela traz um peso, Isso. Ela preconceito. Traz um grande estigma, um grande preconceito, porque antigamente as pessoas ficavam isoladas, porque era relacionada à impureza e, consequentemente, a um castigo divino. Quando houve a descoberta da causa da doença, que é uma bactéria, em 1837, foi que tirou esse estigma do castigo divino, né? Atribuindo a doença realmente à bactéria. E quais são os principais sintomas da hanseníase? A gente consegue observar no dia a dia? Sim, é possível. Os principais sintomas são o aparecimento de algumas manchas avermelhadas ou nódulos avermelhados na pele, principalmente em extremidades e em face. E junto com essas manchas ou nódulos vem uma alteração na sensibilidade local. E muitas vezes também uma alteração motora. A pessoa pode começar a sentir dificuldade em realizar atividades simples do dia a dia, como, por exemplo, pentear o cabelo, tirar a roupa para tomar banho, né? Então, são esses os primeiros sinais e sintomas. E essas manchas na pele com perda de sensibilidade são os mais conhecidos, né? Exato. É o inicial, é como inicia, né, a doença, com essas manchas e com essa alteração de sensibilidade. E quanto tempo depois que a pessoa começa a perceber isso, geralmente é que ela se toca que pode ser uma coisa mais grave e procura atendimento? Então, geralmente a pessoa só se preocupa quando ela percebe que não está conseguindo fazer essas atividades simples da vida. Escovar os dentes se torna dificultoso, pentear o cabelo se torna dificultoso, tirar e vestir a roupa por causa da alteração dos nervos, né, das mãos, dos braços. Aí que ela percebe que tem alguma coisa errada e vai procurar uma consulta médica. Então, o primeiro caminho é o posto de saúde, no caso Isso. de quem é paciente do SUS, né? Exatamente. Inclusive, a rede pública é a rede mais preparada, porque a gente recebe treinamento contínuo sobre essas doenças. Então, é o local mais preparado, é a unidade básica de saúde. O médico que atende na unidade, o próprio clínico, o médico da família, ele já tem esse preparo, ele faz esses treinamentos contínuos e ele é capaz de identificar, fazer o diagnóstico e ele mesmo já realiza o tratamento. E da unidade de saúde, para onde que o paciente é encaminhado? Como é que funciona esse processo, Rô? Então, não necessariamente o médico vai encaminhar para o ambulatório. Uhum. Só vai ser encaminhado para o ambulatório casos mais complexos e casos que têm resistência ao tratamento. Fora isso, o tratamento todo é feito na unidade básica de saúde. E esses casos mais complexos são encaminhados para o ambulatório de especialidades? Isso, para o ambulatório de especialidades, que fica junto com o ambulatório de IST/AIDS, ali na Avenida JK. Uhum. É o ambulatório de IST/AIDS, hepatites virais, hanseníase e tuberculose. Tudo junto no mesmo ambulatório. E a medicação também é gratuita ou não? Medicação gratuita. Quem trata na UBS pega lá na própria farmácia da unidade básica. A medicação vem pelo SUS, é uma cartela de comprimidos. A pessoa precisa ir todo mês na unidade básica de saúde. Ela vai tomar alguns comprimidos na frente do profissional de saúde, que é a dose supervisionada, e o restante da cartela ela leva para casa e vai tomar em casa todos os dias.
Não tem cura, mas tem cura a hanseníase? A hanseníase tem cura total. O tratamento dura de 6 a 12 meses e tem cura. A pessoa recebe alta por cura. E acontece muito do pessoal abandonar o tratamento no meio porque dá uma melhorada, alguma coisa assim ou não? Acontece muito. Por isso a importância do acompanhamento mensal na unidade básica de saúde. Se a pessoa abandonar o tratamento, a equipe da unidade básica de saúde vai fazer a busca ativa dessa pessoa, porque essa pessoa é moradora ali daquele bairro, daquela unidade. Então, a equipe da unidade faz a busca ativa até encontrar a pessoa, às vezes até um trabalho de detetive mesmo que a equipe faz, encontra a pessoa, conversa, orienta para a pessoa retomar o tratamento. É muito alto esse índice de abandono? Não é muito alto, não, porque a gente costuma fazer um trabalho exaustivo de orientação desde o início do tratamento, para que a pessoa não abandone o tratamento. Porque caso a pessoa abandone o tratamento, ela volta a transmitir. A doença ela é transmitida enquanto a pessoa não está tratando. A partir do momento que a pessoa trata, diminui a carga bacilar e ela não transmite mais. E depois que começa o tratamento, então não transmite a doença. E como é que vocês atendem a família dessa pessoa? Porque antes dela começar o tratamento, ela está transmitindo, correto? Exato. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já faz também a busca ativa dos contatos da pessoa. Porque a transmissão ela é por contato prolongado e próximo. Então, esse contato próximo e prolongado é que pode gerar a transmissão, que a transmissão é pelas vias aéreas superiores. A pessoa elimina o bacilo pelas vias aéreas superiores. Então, precisa de um contato próximo e prolongado. A gente faz essa busca desses contatos e faz o exame físico dessas pessoas, a orientação, e, caso necessário, a gente solicita o exame laboratorial também para esses contatos. Então, se eu tive, por exemplo, contato uma vez com uma pessoa que tem hanseníase e não tem perigo de ter sido infectada? Se a pessoa estava em tratamento adequado, a chance é quase zero de você ter se contaminado. Mas se ela demorou para fazer o diagnóstico, daí tem de 2 a 7 anos para que a doença comece a se manifestar em você, caso você tenha tido esse contato com essa pessoa. E é um período longo, né? Acho que até por isso, né, seja meio difícil até fazer rastreamento. Porque imagine, você, digamos, teve contato com o bacilo 7 anos atrás e só agora aparecem sintomas. Exato. É de uma complexidade grande, né? É o período de incubação, né? A gente chama, o período de incubação do bacilo, ele é longo. Então, pode demorar até 7 anos para manifestar a doença em quem teve contato. Agora, aquela pessoa que está passando pelo tratamento, ela pode continuar trabalhando, estudando, com a convivência normal? Normalmente, a pessoa vai levar a vida normal. É muito difícil o paciente que tem um comprometimento, uma complicação maior. Esse comprometimento, essa complicação maior, ela afeta a funcionalidade, a capacidade motora. Mas isso é mais raro, mais difícil de acontecer. E daí, se acontecer, a pessoa vai ficar afastada do trabalho. Tem até benefício social para essa pessoa. Rô, e como é que essa questão do preconceito, desse estigma, como é que isso afeta o paciente? E a pessoa às vezes pode ficar com vergonha de falar, não sei. Sim, eles ficam muito. A gente convive com isso diariamente. Esses pacientes são bem mais delicados da gente conversar com eles, da gente fazer o acompanhamento do tratamento, porque eles têm muita vergonha. Porque era a antiga lepra, né? Que as pessoas ficavam... Tinha até locais onde a sociedade isolava essas pessoas. Então, é um trabalho de orientação grande para a gente tentar eliminar. Essa é a principal meta, eliminar esse estigma. A gente entrevistou aqui, logo que a gente começou com o programa, lembra, Guilherme? Sim. O presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Que teve um evento aqui em Foz do Iguaçu, e ele chamou a questão para nós aqui na fronteira com relação aos paraguaios. Tu falou que o pessoal faz a busca ativa, quase detetive ali. E como é que é feito o acompanhamento dos paraguaios que vêm buscar tratamento aqui? Então, o paraguaio, a gente incentiva e a gente entra em contato com as equipes do Paraguai, porque lá tem o tratamento também. Ah, tá. Eles também têm o tratamento gratuito. Então, o que a gente costuma acompanhar são brasiguaios. Os paraguaios a gente encaminha ali para a Cidade del Este mesmo, para as equipes que realizam o tratamento lá. Lá também tem o tratamento gratuito para hanseníase e tuberculose. E os brasiguaios, como é que vocês fazem? Os brasiguaios, geralmente, eles têm uma referência aqui em Foz, né? Eles têm familiares ou amigos aqui em Foz. Então, essa é a nossa ponte de comunicação com eles. Com esses brasiguaios.
Agora, até com relação a outros públicos, né? A gente sabe que existe uma população em situação de rua bastante grande aqui na nossa região, né? Não falo não só de Foz do Iguaçu, mas da região como um todo. E temos também públicos como as pessoas privadas de liberdade. Como é que vocês trabalham aí com essas populações para tratar e também evitar, né, a ocorrência de casos? A população de rua é muito grande mesmo, tem aumentado nos últimos tempos. A gente tem uma equipe da rede pública que é o consultório de rua. Essa equipe é enfermeiros, médicos, auxiliar, psicólogo, assistente social. A base deles é na unidade do Jardim São Paulo, a base dessa equipe, mas é uma equipe de consultório de rua. Então, eles fazem esse acompanhamento dessa população. E eles sabem, eles já têm os contatos, então, se aquela pessoa, aquele paciente saiu de determinado local, eles fazem a busca em outros locais, perguntando para os outros moradores, né? Onde está, por exemplo, o senhor João? O senhor João estava aqui na JK e agora ele está dormindo na Paraná. Então, eles já fazem essa busca, já têm esses contatos e fazem esses acompanhamentos. E vocês pretendem fazer algum evento para marcar o Janeiro Roxo aqui em Foz do Iguaçu? Alguma marcha, alguma coisa assim? A gente está programando, ainda estamos aguardando liberação ali da Praça do Mitre, para a gente fazer um sábado de manhã com chamativo e a orientação das pessoas que estiverem passando ali pela praça, né, com relação à doença, para a pessoa conhecer. A gente vai entregar alguns panfletos e também já estamos intensificando nas unidades básicas de saúde a busca ativa dos suspeitos, a trazer essas pessoas para consulta na unidade básica, para o médico tentar realizar diagnóstico precoce. Então, a gente intensifica as ações nas unidades básicas de saúde e também realiza essa questão de educação em saúde em alguns pontos da cidade. Você falou busca ativa dos suspeitos. Como é que é isso, assim? Como é que funciona? Como que funciona? Então, quem que é o suspeito? Então, nas unidades básicas de saúde, a gente tem a equipe de saúde da família, que compõem essa equipe os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários são servidores públicos municipais que moram naquele bairro e eles conhecem aquela população daquele bairro. Então, os agentes comunitários fazem essa busca ativa dos pacientes que eles acompanham, das pessoas, das famílias que eles acompanham, e eles perguntam: alguém aqui da casa está com alguma lesão na pele, com diminuição da sensibilidade, alguma lesão avermelhada, algum nódulo avermelhado? Então, é isso que a gente intensifica, que a gente costuma intensificar. A busca ativa é isso, é pelo agente comunitário de saúde. Rô, e você acha que, pelo teu conhecimento no meio, assim, você acha que tem muito caso que a pessoa não procura atendimento médico por vergonha ou por falta de informação mesmo? Tem muito caso, sim. Até estava comentando ontem com meu esposo, ele também é da área da saúde, que os homens costumam negligenciar a própria saúde. Né? Então, muitos homens que estão com esses sinais e sintomas, eles demoram muito para procurar a unidade. Então, essa é a importância do agente comunitário lá dentro da casa dessas pessoas, fazendo a orientação, explicando as consequências e pedindo exaustivamente que vá até a unidade de saúde. Mas tem muitas pessoas, sim. Porém, o Brasil, ele é o segundo país do mundo que detecta casos de hanseníase. Então, isso significa para nós que a gente está fazendo um trabalho maior de orientação. Não que tenha mais hanseníase no Brasil, mas sim que a gente está conseguindo fazer um trabalho maior de orientação. Eu destaco, a Rosângela falou no começo ali, né, que muitas vezes o setor público, até, né, a saúde pública, está até mais preparada para detectar e tratar esses casos. Sim. E eu reforço isso, porque realmente não é só com relação à hanseníase, com relação à dengue e tudo, outras doenças que são do trato diário ali da população. Eu reforço aqui que o setor público, né, a saúde pública aqui em Foz do Iguaçu e outras cidades, dá show aí com relação às redes privadas. Viu? Exatamente. Tanto a gente já teve várias doenças que na rede privada demorou muito para ter o diagnóstico e na rede pública a gente já suspeitou, por exemplo, tuberculose. Às vezes o médico confunde com asma, bronquite e demora para pedir o exame e fazer o diagnóstico, né? Então, são aquelas doenças mais
antigas, digamos assim. Exato, né? exatamente. E que o preparo da rede pública, porque a gente faz muito educação continuada, a gente faz muito treinamento constante. Então, isso faz com que a gente suspeite mais de determinadas doenças e consiga fazer um diagnóstico precoce dessas doenças. Rô, para a gente finalizar, quantos pacientes vocês estão acompanhando hoje aqui em Foz com hanseníase? Com hanseníase, 21 pacientes 21. atualmente. Tem uma faixa etária ou é... A faixa etária atual é de 20 anos a 79 anos. É a nossa faixa etária atual. Bem amplo, né? Bem amplo, E ambos sexos também? Ambos os sexos, está meio a meio. Eu fiz essa verificação ontem, está metade homem, metade mulher. Olha só, pessoal, todo mundo se cuidar aí, na dúvida, procurar a unidade básica, então, né? Exato, exatamente. Vamos só reforçar, então, antes de encerrar a entrevista, quais são os sintomas que as pessoas devem ter atenção, assim, para quem não pegou lá no começo? Manchas avermelhadas ou nódulos, caroços avermelhados, pode até ser esbranquiçado também, nas extremidades, membros superiores e face, são os principais locais. Não que outros locais do corpo não apareçam, mas esses são os principais locais. E essas manchas, ou nódulos ou caroços, eles também podem ter alteração de sensibilidade, tanto ao calor quanto sensibilidade tátil. Maravilha. Conversamos aqui na CBN com a Rosângela Agripino, ela que é coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS aqui em Foz do Iguaçu, e falou, né, sobre essas ações do Janeiro Roxo, né, que adotam aí, né, tratam da questão da hanseníase, né, um mês para chamar a atenção sobre esta doença. Rosângela, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Rosângela. Bom trabalho para vocês. Obrigada para vocês também.